E aí, pessoal, questão de número 31 do capítulo 5, Fundamentos de Física, volume 1 do Halliday. A questão diz o seguinte: a velocidade de uma partícula de 3 kg é dada por v igual a 8ti mais 3t²j metros por segundo, com um tempo em segundos. No instante em que a força resultante que age sobre a partícula tem um módulo de 35 newtons, quais são as orientações em relação ao semi-eixo x positivo da força resultante e do movimento da partícula? Então, nós temos aí a nossa partícula e nós queremos a orientação do módulo dessa força e a orientação do movimento dessa partícula. O módulo dessa força nós já sabemos, é 35 newtons, num certo instante de tempo. Então, como a gente quer a orientação dessa força nesse instante de tempo em específico, temos que saber quais são as componentes dessa força para daí aplicar o arco tangente, né? Para a gente saber o ângulo com que o módulo dessa força faz com o semi-eixo x positivo. E como é no instantâneo, né? A gente sabe que no instante a gente aplica a derivada. Como nós temos a função velocidade ali, a derivada da velocidade em um instante de tempo resulta na nossa aceleração. Aplicando ali para o eixo x, pois a gente tem ali simplesmente 8t, né, na componente x da velocidade. Então, aplicando ali a derivada da velocidade em x, nós vamos ter a derivada de 8t, que dá simplesmente 8 metros por segundo. Em y não dá para fazer, pois a nossa variável tempo é de segunda ordem. Então, ainda vai ficar com a variável tempo ali depois que resolvemos a derivada. E como esse tempo não é dado, a gente fica sem solução para ela lá. Então, nós temos ali a nossa aceleração em x. Aplicando a segunda lei de Newton, basta substituir os termos. Então, nós temos a massa, 3 kg, e a aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que a nossa força em x é 24 newtons. Para sabermos a componente y, basta a gente aplicar Pitágoras, pois eu sei quem é a hipotenusa, que é o módulo da força, 35 newtons, e eu sei qual é o valor de um dos catetos, que é a componente x da força. Então, basta a gente isolar a componente y da força, né? Substitui os valores, F é 35, Fx é 24. Então, elevados ao quadrado cada um deles, né? Vai dar 1.225, 576. Isola a nossa variável y, né? Então vai ficar 1.225 menos 576. E como a nossa variável está elevada ao quadrado, extrai a raiz de ambos os lados da igualdade. Então vamos ficar com raiz da diferença entre 1.225 e 576, que é 649. E isso vai dar 25,5 newtons. Então sabemos qual é a componente x e qual é a componente y do módulo da nossa força de 35 newtons para um dado instante de tempo. Então, para saber a orientação dessa força, né, arco tangente, né, da força, né, aonde, como a gente quer em relação ao semi-eixo x positivo, então a componente x dessa força naturalmente vai ser o cateto adjacente dessa força. E, portanto, né, vai ficar ali no denominador da nossa fração. E a componente y é o cateto oposto, né, que a gente sabe tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, Fy sobre Fx. E aí, isolando o θ, então temos arco tangente para sabermos qual é o ângulo do módulo dessa força. Substituindo os valores, né, 25,5 sobre 24, nós temos aí 46,7 graus. Então, esse é o ângulo com que o módulo da força de 35 newtons faz com o semi-eixo x positivo. Então, nós temos ali a nossa componente x, a nossa componente y e o nosso módulo do vetor fazendo o ângulo de 46,7 graus com esse eixo. Na letra B, ele quer
a orientação do vetor velocidade, né? Já que é um movimento, né? Então, a orientação do vetor velocidade em relação ao semi-eixo x positivo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aplicando a segunda lei de Newton, para a força resultante atuando nessa partícula, que a única força que atua é a força de 35 newtons, então nós temos o seguinte. Força igual a massa vezes a aceleração. Porém, quem é o nosso módulo da aceleração? Que a gente não resolveu ele aqui, né? Eu só tenho a aceleração ali resolvida no eixo x, né? Mas aqui é a força resultante. Então, nós temos que ter ali o módulo da aceleração. Então, para isso, temos que resolver agora a nossa componente y da aceleração, que é onde vai estar a nossa variável tempo, que a gente vai precisar dela para poder atribuir ali na nossa função da velocidade, né? Expressada ali no nosso enunciado. Então, nós temos aí o módulo da aceleração, componente x e y, que nada mais é do que a derivada da velocidade nesses instantes. Então, no eixo x, nós temos simplesmente 8, e no eixo y, como eu falei, né, que a gente deriva e vai ficar ainda o fator tempo, né, que nós temos 3t ao quadrado, derivando fica 6t. Então, está ali a nossa variável tempo, que a gente aplica na equação, né, e substituindo ali a massa por 3. O modo da nossa força a gente também sabe, né, que é 35, então eu já joguei o 3 que estava multiplicando para o outro lado, né, então 35 sobre 3 vai dar 11,67. A raiz, né, multipliquei ambos os lados, perdão, elevei ambos os lados ao quadrado, né, para poder eliminar a raiz do lado esquerdo, do lado direito da igualdade. E assim eu vou isolando a variável tempo, né? Então, do lado direito fica 64 mais 36t quadrado. É porque ali, lá no fator ali temos 8 ao quadrado dá 64. E 6t dá 36t, né? Que o 6 eleva ao quadrado. Então, nós temos o 64, né? Adicionando no lado direito da igualdade. Então, né? Subtrai 64 em ambos os lados, né, para que ele apareça no lado esquerdo. E resolve ali, isola o tempo, né, passa 36 dividindo, resolve a divisão e depois passa, né, a potência de 2 na forma de raiz. Então vai ficar raiz de 2. E a raiz de 2 dá 1,415, né, a raiz de 2 aí famosa, né, pela questão lá do quadrado, né? Do eixo que corta o quadrado. Então, o tempo é 1,415 segundos. Então, esse é o instante de tempo no qual a gente está falando. 1,415 segundos. É nesse instante de tempo que a gente tem uma força de 35 newtons atuando com um ângulo de 46,7 graus. Então, já que a gente sabe qual é o tempo, aplica na função da velocidade. Então, substitui ali, né, nós vamos ter 8 vezes esse valor. E no eixo y, nós vamos ter 3 vezes esse valor elevado ao quadrado. E aí nós temos aí a componente x e a componente y da velocidade, né? Então, nós temos aí a nossa velocidade expressa em termos de vetores unitários para esse intervalo de tempo. Então, para saber o ângulo com que esse vetor velocidade está atuando em relação ao semi-eixo x positivo, arco tangente, né? E aí, da mesma forma, né? A componente x da velocidade é o nosso cateto adjacente. Então, Vy sobre Vx. Substitui os valores, né? Em y nós temos 6,01 e em x temos 11,32. Aí, aplicando o arco tangente, nós temos que a orientação do movimento dessa partícula é de 28 graus em relação ao semi-eixo x positivo. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado e tenham compreendido. E até a próxima questão. Dúvidas, sugestões
comentários e críticas aí na caixa de comentários. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.